Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor, aprender da palavra do Senhor. E nós, durante esse mês, como é sabedor da igreja, nós estamos no mês da EBD, né? Escola Bíblica Dominical. E nós somos gratos ao Senhor porque nós temos uma igreja que se reúne e que aprende da palavra de Deus. Então, isso é motivo de nós nos alegrarmos, né? Estar ensinando os nossos pequeninos. Nós temos um tema, que esse tema não é direcionado só esse mês, né? É um tema que nós já vemos trabalhando, né? Durante já alguns dias. Tema compartilhamos a graça e a misericórdia. Divisa 1 Pedro 1:3. E nós vamos fazer essa leitura de 1 Pedro 1:3. Bendito, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Nós vamos estar ouvindo o louvor agora, vamos estar sim louvando ao Senhor nessa noite. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. De mim, oh, 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 Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim.
nós vamos fazer uma leitura que também se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos do 22 ao 25, né? Nós vamos estar fazendo essa leitura agora. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva seca. Se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor, e após esse louvor, nós vamos estar assim orando pelos professores da Escola Bíblica Dominical. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam.
Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Manso e suave, Jesus convidando. Nós vamos estar orando agora por todos os professores, da nossa escola bíblica dominical, e também logo mais nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor com o pastor. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, te agradecemos pelo cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, pela escola bíblica dominical. Queremos te louvar, meu Deus, porque podemos ensinar os pequeninos, como também podemos aprender de ti, meu Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz em nossos corações. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor capacita cada aluno da escola bíblica dominical. Que o Senhor seja com cada classe, usando os professores, meu Deus, para que possamos levar a tua palavra a essas pessoas, como também aprendermos juntamente com eles. Nós te pedimos agora, Pai, pela tua palavra que será transmitida através do teu servo, do pastor Marcílio, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, ao teu servo, e que abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos aprender mais e mais de ti, meu Deus. Essa é a minha oração que eu faço, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Batista em Oeiras, nessa quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos concedido o privilégio de podermos estar juntos, embora distantes, para cultuarmos e bendizermos o Seu nome santo. No texto que agora vamos observar, Paulo, ele prega a santa palavra de Deus na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Hoje seria em algum lugar da Turquia, esse texto que nós vamos dar uma observada. Eu vou poupar vocês do contexto histórico e também geográfico desse longo texto que corresponde a Atos 13, de 13 a 52, que também nós não vamos ler todo, mas eu vou pontuar alguns versículos desse texto para a nossa meditação nessa noite de quarta-feira, ok? Nessa viagem, acompanhou Paulo e Barnabé Marcos. E o Marcos, ele depois voltou para Jerusalém. Ele desistiu de continuar a viagem missionária e mais tarde eles tiveram alguns problemas por causa dessa desistência de Marcos, que também vai ser tema de uma outra mensagem que nós vamos preparar no decorrer de Atos, capítulo 13, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Embora eu queira poupar vocês aqui da questão geográfica, um dia, quem sabe, nós podemos dedicar um tempo falando sobre a geografia das viagens missionárias de Paulo, porque vale muito a pena, e você vai perceber o quanto Paulo andou pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o texto é Atos 13. Abra a palavra de Deus e permaneça com ela aberta em Atos capítulo 13. E eu vou destacar aqui os versículos 36 e 37, inicialmente. Olha só o que é que diz o texto. Atos 13, 36 e 37. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Amém, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, o texto fala da pessoa morrer e ela se decompor. Ela, em trocando de miúdos, ela apodrecer.
né? Então o Paulo diz que o Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, ele fez a vontade de Deus, mas morreu e foi sepultado e o seu corpo se decompôs. E ele fala que Jesus, ele morreu, ficou na sepultura, mas o seu corpo não se decompôs porque ele ressuscitou. Paulo faz um apanhado muito legal da história da salvação. Versículo 16. Ele diz assim: vós temestes a Deus. E o versículo 26. Os que dentre vós temeis a Deus, ou temem a Deus. Paulo sabia que entre a multidão na qual, ou para a qual ele estava falando ali na sinagoga, ele entendia que alguns criam em Deus e outros não criam em Deus. Alguns eram tementes a Deus e outros não eram tementes a Deus. E ele está a falar para uma grande multidão. Sim, para muita gente na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Tinha muitas pessoas ali, inclusive gentios, não judeus, presentes na hora. Uma grande quantidade de pessoas, ao ponto de, quando Paulo assumiu a palavra, ele pediu silêncio. Ele fez sinal para que as pessoas se calassem, para que pudessem ouvi-lo. E no meio dessa multidão toda, existiam pessoas tementes a Deus e pessoas não tementes a Deus. Como está bem claro aqui no versículo 16 e também no versículo 26. Como quem diz: para os que temem a Deus, o que agora aqui vou dizer vai fortalecer a sua fé. Também entende-se que, ou subentende-se, para os que estão entre o povo que não teme a Deus, o que eu vou falar agora vai ser um absurdo, vai ser uma afronta. Vai ser uma afronta. E assim, de fato, o foi. Os versículos 45, 50 a 52 relatam as atitudes dos que não creram na santa palavra de Deus. No meio do todo, e eles estavam na sinagoga, diga-se de passagem. Ou seja, o lugar em que a palavra de Deus era lida, era refletida, e tinha toda uma liturgia de culto a Deus. Então, no meio daquele povo todo, existiam aqueles que não criam, mesmo ouvindo. Mesmo ouvindo. Então, aqui nesses versículos, nós vemos algumas atitudes de quem não crê. Alguns judeus, diz o texto, encheram-se de inveja. Alguns ficaram cheios de inveja. Outros contradiziam a palavra de Deus. Ou seja, Paulo pregando e eles meneando a cabeça ou conversando um com o outro. Não, isso aí tal, isso aí não, isso aí tal. Contrariando o ensinamento da palavra de Deus. Só que mais do que isso, meus amados irmãos, uma outra característica dos que não creem é incitar pessoas a rebelar-se contra a palavra de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Esses caras incitaram algumas mulheres, e essas mulheres não eram qualquer mulheres, eram mulheres devotas de alta posição social. Então eles foram lá, como diz aqui na nossa linguagem bem popular, eles fizeram a cabeça dessas mulheres devotas, mulheres da alta sociedade, que frequentavam a sinagoga, que diziam-se tementes a Deus. Então eles fizeram a cabeça dessas mulheres e incitaram essas mulheres contra Paulo e Barnabé. Só que eles não pararam por aí. O texto diz que eles incitaram também alguns líderes da cidade. Subentende-se que seria liderança política, e também religiosa. Eles incitaram essas lideranças contra Paulo e Barnabé. Qual o resultado de tudo isso? Eles foram expulsos da cidade. Os missionários foram literalmente expulsos da cidade. Paulo e Barnabé simplesmente limparam a poeira dos seus pés e partiram para uma outra cidade, porque de lá eles foram expulsos.
Mas o que Paulo Barnabé fez de tão cruel para que essas pessoas ficassem com inveja deles, para que essas pessoas começassem a contradizer o que eles estavam pregando, para que essas pessoas incitassem mulheres piedosas e lideranças políticas e religiosas para irem contra eles, para serem expulsos da cidade. O que eles fizeram? Versículos 36 e 37. Eles simplesmente apresentaram Jesus como sendo o único que de fato viveu segundo o coração de Deus Pai. Eles simplesmente apresentaram a mensagem de Jesus Cristo, o Senhor. Este foi o mal pelo qual eles sofreram toda essa perseguição. Este foi o mal pelo qual eles foram expulsos daquela região. Simplesmente porque apresentaram Jesus, né, como a pessoa que de fato andou nessa terra segundo o coração de Deus. Eles não estavam dizendo que o texto, quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, eles não estavam dizendo que aquele texto está errado. Não, mas eles disseram, olha, preste atenção para você entender. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era. Mas ele morreu e o seu corpo apodreceu. Mas existe alguém, olha só, porque aquela turma toda, eles conheciam bem a história de Davi. Eles sabiam bem a história do Pentateuco, a história de Israel. Agora, eles não conheciam bem a história de Jesus. Por isso Paulo diz, Davi, que vocês sabem que era um homem segundo o coração de Deus, ele fez a vontade de Deus, mas morreu, e ficou lá no sepulcro e o seu corpo entrou em decomposição. Mas eu estou apresentando para vocês aquele que pisou aqui nessa terra, que de fato fez a vontade de Deus Pai e não sofreu decomposição. O seu corpo não ficou deteriorado. Este é Jesus. Este é Jesus. Então, eles apresentam a mensagem salvadora na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eles apresentam ao povo, versículo 48. Eles apresentam ao povo a mensagem da cruz. Alguns gentios glorificaram a Deus por sua preciosíssima palavra. Mas outros não. Outros encheram-se de inveja, contrariaram a palavra de Deus, ou entraram em contradição com a palavra de Deus, incitaram um monte para que os missionários fossem expulsos daquela cidade. Esse foi o mal, né, que os pregadores fizeram. E qual o mal nisso? Nenhum. Foi benefícios para aquela população, mas assim mesmo eles foram expulsos. E agora os gentios se alegraram e glorificaram a Deus por sua preciosa palavra. E agora, diz o texto, que os que foram destinados à vida eterna creram. Está aqui, né? A partir do versículo 48. E essa aqui é uma colocação difícil, pois se pegarmos apenas essa frase, entenderíamos que Deus destinou muitas pessoas para o castigo e o tormento eterno, sem dar a elas a mínima possibilidade de arrependimento. É como se dissesse, você nasceu para ir para o inferno. Né? E o contexto geral não diz isso, mas o versículo aqui diz, com muita nitidez, né, que aqueles que eram destinados à vida eterna creram. Mas essa é uma matéria para uma outra mensagem, para eu não misturar aqui as coisas, porque esse aqui não é o foco da mensagem de hoje. Versículos 51 e 52. Os missionários foram expulsos. Eles precisaram bater em retirada. Porque foram covardes? Não. Porque foram medrosos? Não. Porque não confiaram em Deus? Não. Porque eles tinham que sair. Era a primeira viagem missionária. Depois iam ter outras viagens missionárias. Outras viagens missionárias. Mas eles precisavam partir. Então eles deixaram aquela cidade e partiram para um lugar chamado Icônio, que depois nós vamos ver adiante nas viagens missionárias de Paulo. Porém, diz o texto sagrado, que os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Apesar de toda a inveja, apesar de toda a maledicência de algumas pessoas ou de muitas pessoas, os discípulos ficaram alegres e cheios do Espírito Santo.
além das aplicações práticas que nós já tiramos desse texto sagrado, meus amados irmãos e amigos, eu preciso pontuar algumas coisas bem simples, 3 pelo menos, para que a gente conclua aqui fazendo aplicações práticas. Preste atenção. Escute, isso é muito sério. Entre a multidão dos que creem, existe a multidão dos que não creem. É isso mesmo. Entre as pessoas que creem, existem sempre as pessoas que não creem. Não creem. E em toda a Bíblia nos aparece essa situação, em que há os que creem e os que não creem. E me parece, meus amados irmãos e amigos, que a questão de crer ou não crer, me parece uma decisão pessoal. Me parece uma decisão pessoal. Me parece que tem uma questão muito individual entre o ser humano e Deus, entre a pessoa e Deus. Existem aqueles que decidem não crer. E existem aqueles que decidem crer mesmo sem ver. Crentes e incrédulos andam juntos. Andam juntos. Escute. Crentes e incrédulos andam juntos a partir de dentro de casa. Quem foi que disse que todas as pessoas, seus familiares, devem ser crentes ou devem acreditar? Por que você acredita? Ah, mas tem lá o texto, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É um outro contexto. Escute, crentes e incrédulos andam juntos, às vezes dentro da mesma casa. Pasmem vocês, crentes e incrédulos às vezes andam juntos dentro da mesma igreja local. Porque nem todos os que ouvem a palavra de Deus, embora a fé venha pelo ouvir, nem todos os que estão dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus acreditam. E aí, meus amados irmãos, nós não temos tempo para ficar aqui pontuando mais, mas meus queridos, tem muita gente dentro das nossas igrejas que não acreditam em tudo que a Bíblia ensina. Tem coisas que alguns irmãos resistem e não acreditam. Não acreditam. E andam juntos com os que creem. Andam juntos com os que creem. Os crentes viverão para sempre com o Senhor Jesus no céu. Os incrédulos passarão a eternidade longe de Jesus. Esta é a maior punição que um ser humano pode receber. A punição de ficar longe, distante de Deus. E aí tem gente que diz assim, olha, nós estamos aqui nesse mundo abandonados por Deus. Ou cadê Deus? Cadê Deus? Ou isso aqui é um inferno, esse mundo é um inferno. Ou a minha casa é um inferno, a minha família é um inferno. Não é, não é. Não é de maneira nenhuma. Você não tem nem noção do que é a ausência de Deus. Você não tem nem eu tenho noção, nem você, nós não temos nem noção do que é a ausência de Deus. E quem sofrerá a ausência de Deus? Os incrédulos, os que não creem, os que decidiram resistir à graça de Cristo. Então, a eternidade distante de Jesus é a pior desgraça que pode acontecer com um ser humano. Inveja, contradizer os ensinamentos bíblicos e promover perseguição contra os que pregam a santa palavra de Deus é indício de incredulidade. Inveja e contra os ensinamentos da palavra de Deus. Promover motim, perseguição contra os que se dedicam a pregar a palavra de Deus, tudo isso são indícios de incredulidade. Via de regra, fazem isso os que não creem. Via de regra, fazem isso os que decidem não acreditar. Os que decidem não seguir Jesus. E em terceiro e último lugar, as perseguições e tribulações do dia a dia não são capazes de tirar a alegria
e o Espírito Santo da vida do crente. Amém e louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, meus queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias em que chorar parece mais conveniente do que sorrir. Dias no que nós estamos vivendo em que lamentar, prantear, parece ser mais conveniente do que se alegrar, do que regozijar-se, do que celebrar. Estamos vivendo dias em que morte é o assunto principal das mídias, é o assunto principal da população, mais do que vida. Mais do que vida. As notícias que saem são mais de morte e não de vida. É tanto que você observa, os principais veículos de comunicação, eles estão mais preocupados em dizer a quantidade de pessoas que morreram, mas não dizem a quantidade de pessoas que estão sendo recuperadas. Sabe por quê? Porque se recuperar é sinônimo de regozijo, alegria, contentamento, felicidade, gratidão a Deus. E morte é sinônimo de pranto. É sinônimo de pranto. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite de quarta-feira. Aconteça o que acontecer. O crente em Cristo, aquele que está alicerçado e arraigado na pessoa bendita do Senhor Jesus, pode acontecer o que quiser acontecer. Jamais nada e ninguém vai tirar a alegria do seu coração e o Espírito Santo de Cristo que habita em você. Ocasiões vêm que nos deixam tristes? Vêm sim. Ocasiões vêm que nos fazem chorar? Sim, é verdade. É verdade. Mas são momentos que passam. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado pela vida, pela proteção e pelo cuidado do Senhor. Obrigado porque estamos com saúde física, mental e espiritual. Obrigado porque temos sido acolhidos pelo Senhor. Obrigado porque temos uma família, ó Deus, para amar, igreja para congregar e temos o Senhor para adorar. Meu Pai, obrigado por esse tempo que aqui passamos juntos. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, edifique essas vidas por amor do próprio Senhor Jesus. Amém e amém. O nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, será domingo, no nosso culto matutino. Por incrível que pareça, domingo que vem já será o dia 2 de maio de 2021. Estaremos aqui neste canal, se Deus permitir, para mais um culto matutino. E desta feita, nós já vamos começar a trabalhar o tema família. Sim, porque o Senhor Deus, Ele quer que nós sejamos graciosos e misericordiosos com aqueles que convivem conosco no nosso lar. Um forte abraço e até domingo, se Deus nos permitir.